Bem-vindo ao podcast Opinião em Foco. Vamos para a nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar nas engrenagens de um dos fundos imobiliários de varejo mais conhecidos do mercado, o Rio Bravo Renda Varejo, o RBVA11. Isso aí. A nossa fonte aqui é o Relatório Gerencial de outubro de 2025. E a missão é extrair o que realmente importa, sabe? A estratégia por trás dos números, dos movimentos recentes. Exatamente. E o que torna essa análise, para mim, fascinante é que não estamos olhando uma foto estática. A gente está olhando um filme. Boa. O RBVA11 passou por uma metamorfose profunda. Nossa tarefa aqui é entender como um fundo que nasceu para ser simples, estável, se tornou um dos players mais ativos e, eu diria até, criativos do varejo de rua no Brasil. O relatório nos dá um mapa dessa jornada. Ótimo ponto. Então vamos começar pelo básico, pela tese de investimento declarada. O fundo busca gerar renda no longo prazo com imóveis de varejo de rua. E a estratégia se apoia em 3 pilares, né? Localização premium. O clássico. O clássico. Depois, vendas estratégicas para gerar valor. E, por fim, flexibilidade dos ativos. Hoje a gente está falando de um gigante, né? Um gigante. Um patrimônio de 1,65 bilhão de reais, espalhado por 78 imóveis. É muita coisa. Mas o número por si só não conta a história toda. O que é crucial entender e que o relatório destaca bem na sua linha do tempo é a mudança de DNA que aconteceu em 2018. Ah, esse foi o ponto de virada. Total. O fundo nasceu em 2012 como uma estrutura passiva, sabe? Basicamente dependia de um único inquilino. Era previsível, mas limitado. A grande virada foi essa transição para gestão ativa. Foi aí que o jogo mudou. A partir daquele momento, o fundo deixou de ser um mero locador para se tornar um gestor de portfólio, um reciclador de capital. Todas as emissões, aquisições e, principalmente, as vendas que a gente vê hoje são fruto direto dessa decisão estratégica lá de trás. E essa gestão ativa ficou claríssima nos eventos de outubro. O relatório detalha 6 grandes transações. 4 delas foram vendas de imóveis, somando quase 28 milhões de reais. O que salta aos olhos é o lucro, mais de 6,7 milhões. E as taxas internas de retorno, as famosas TIRs, chegaram a mais de 21% ao ano em um dos ativos. São números impressionantes. Aliás, se esta análise está sendo útil, não deixe de compartilhar com quem também se interessa por investimentos. São números excelentes, sem dúvida, mas o ponto principal dessas vendas vai muito além do lucro imediato, sabe? Tem uma estratégia maior por trás. Tem. Elas representam um passo calculado. Com essas vendas, a exposição do fundo ao setor de agências bancárias, ela atinge o menor patamar histórico. Hoje está abaixo de 25% dos ativos. Isso é muito relevante. É uma tese sobre o futuro. A gestão está apostando que a agência física, como a gente conhece, está com os dias contados na era digital. Vender esses ativos agora, enquanto ainda tem valor, é uma jogada para se antecipar a uma desvalorização que eles enxergam no horizonte. Faz todo sentido. É uma limpeza estratégica, então. E do outro lado da moeda, tivemos novas locações. E aqui as coisas ficam realmente curiosas. Ficam interessantes, né? Uma delas é para um restaurante temático da Fan Foods, a empresa por trás do restaurante do Bob Esponja, em plena Avenida Paulista. Minha primeira reação é achar isso inusitado, para um fundo imobiliário visto como sério. Pois é, mas essa é a beleza da gestão ativa. Eles estão olhando para além do aluguel por metro quadrado. O chamado varejo de experiência é uma das maiores tendências globais. Ah, entendi a aposta. Um restaurante temático como esse não é só um inquilino. É um imã de pessoas. Ele gera fluxo, torna o local um destino, o que indiretamente valoriza todo o entorno. E a outra locação é igualmente emblemática, só que de um jeito mais sutil. Um imóvel em Curitiba foi alugado para Confialt, um escritório de contabilidade. Um escritório. Sim.
Segundo o relatório, é o primeiro inquilino puramente corporativo do fundo. E olha, para não perder nenhuma das nossas análises, a dica é seguir o podcast Opinião em Foco na sua plataforma de áudio preferida. Isso é muito interessante. Um restaurante temático e um escritório de contabilidade são a prova viva de que o conceito de varejo de rua está se expandindo. Mostra que o fundo agora tem 19 inquilinos diferentes em 13 setores, mas, olhando os maiores responsáveis pela receita, a gente vê uma concentração ainda forte. Cogna com quase 27%, Caixa com 25% e Santander com 13,5%. É uma concentração relevante. Juntos, são quase 2/3 da receita vindo de só 3 nomes. Isso não acende um grande alerta de risco? E que tal seguir o podcast Opinião em Foco agora mesmo para ficar por dentro de tudo? A pergunta é excelente e o risco é real. Nenhuma gestão diria que uma concentração de 66% em 3 nomes é o cenário ideal. No entanto, é preciso colocar em perspectiva. Qual seria a perspectiva? Primeiro, a qualidade desses inquilinos é altíssima. Segundo, essa concentração é uma herança do fundo pré-2018, que era muito mais concentrado. O que a gestão ativa vem fazendo com cada venda de agência e cada nova alocação é justamente diluir esse risco. De forma gradual. De forma gradual e inteligente. O objetivo não é se livrar desses grandes nomes, mas sim fazer o resto do portfólio crescer em relevância para que a dependência diminua organicamente. Entendi. É um processo. E essa diversificação também se reflete no tipo de imóvel. O relatório faz uma distinção importante entre imóvel varejo, que é a grande maioria, e imóvel varejo AAA. Isso é um ponto-chave. O exemplo que eles dão é o projeto BTS, o Build to Suit, para Porto Belo, na Avenida Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, que já está quase pronto. O relatório chega a chamar o imóvel de artesanal. O que isso significa na prática? O que faz esse projeto ser tão especial? Artesanal é a palavra perfeita. Eu conheço bem aquela região. Chamar o que a Porto Belo está construindo ali de loja é quase um insulto. Aquilo é um templo do design, uma flagship store projetada para ser uma experiência arquitetônica. Uau! É um imóvel de altíssimo padrão numa das ruas mais sofisticadas do país para o setor de arquitetura. Nesse caso, o valor transcende o aluguel. É um ativo troféu. A exposição de marca que aquele endereço gera é imensa. Entendi. Eleva o patamar de todo o portfólio. Exatamente. Fica claro que a estratégia é sofisticada. Mas, saindo um pouco dos projetos especiais e olhando a saúde geral do portfólio no dia a dia, como estão os sinais vitais? O relatório aponta uma vacância física de 6,4%. E um prazo médio de vencimento dos contratos, o WALT, de 6 anos. 6 anos de contrato em média parece ótimo para a previsibilidade da receita. Mas e a vacância? 6,4% é um número confortável? Para um portfólio dessa dimensão e com essa diversidade, 6,4% é um número bastante saudável. Existe sempre uma vacância natural, que a gente chama de friccional, sabe? Imóveis em transição entre inquilinos. Claro. Um número abaixo de 10% geralmente indica uma boa gestão e uma demanda aquecida. E o WALT de 6 anos é a outra âncora de estabilidade. Na prática, isso blinda uma parte da receita contra crise de curto prazo e, financeiramente, a posição também é de conforto. O caixa de 37 milhões, segundo a gestão, cobre todas as obrigações de alavancagem até o final de 2026. Se esta análise está agregando valor, deixe seu curtida, ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. E sobre essa alavancagem, o relatório menciona que ela é vista como um ativo pela gestão e que não há planos de pré-pagamento. Isso pode parecer contraintuitivo. Por que manter uma dívida se você poderia quitá-la? Essa é uma das decisões mais inteligentes de alocação de capital que a gestão poderia tomar.
A dívida do fundo, que é de pouco menos de 11% do patrimônio, foi contratada num cenário de juros muito mais baixos. Ah, o custo do dinheiro. Exato. O custo desse dinheiro é barato. Quitar essa dívida hoje significaria usar o caixa, que poderia ser investido em novas aquisições com retornos maiores, para pagar uma dívida de baixo custo. Eles enxergam essa dívida barata como uma fonte de financiamento vantajosa. Ok. Agora tudo se conecta. A estratégia, as alocações, a saúde financeira. Mas no fim do dia, o que importa para o investidor é o rendimento na conta. Em outubro, o resultado por cova foi de R$ 0,084, mas a distribuição foi maior, de 0,09. Isso. Como o fundo paga mais do que gerou no mês? Isso é sustentável? Não esqueça de curtir esta análise se ela estiver agregando valor. É sustentável porque é planejado. Essa diferença vem do que a gestão chama de linearização da distribuição. Pense num agricultor que tem uma colheita espetacular num mês. E guarda parte para os meses mais fracos. Exatamente. A gestão pega os lucros não recorrentes, como os 6,7 milhões que vieram da venda de imóveis, e os usa para complementar a distribuição nos meses em que a receita de aluguel pode ser um pouco menor. Isso cria uma previsibilidade de renda para o cotista. É uma forma de suavizar o fluxo de dividendos. E olhando o quadro maior, essa estratégia toda parece estar funcionando. O relatório traz um gráfico que compara o desempenho do RBVA11 com o IFIX desde maio de 2018. E a diferença é grande. A valorização da cota foi de 105%, contra 62% do índice no mesmo período. É uma performance muito acima da média. Exatamente. E essa performance se reflete direto na confiança do mercado. O número de cotistas não para de crescer. Já passou de 87 mil investidores. É o mercado votando com a carteira. Um sinal claro. Um sinal de que a tese e principalmente a execução estão gerando valor. E para quem busca renda mensal, o número do momento é o dividend yield, que o relatório aponta em 11,1% anualizado para outubro. Uma métrica importante, né? Sua opinião é importante? Deixe um comentário sobre o que mais chamou sua atenção nesta análise. Então, para amarrar tudo, o que a gente vê no relatório do RBVA11 é um fundo em plena execução de uma estratégia clara. Ele está ativamente reciclando o portfólio, isso se alinhando com tendências de futuro como a diminuição das agências bancárias. Exato. E trazendo inquilinos de setores novos e dinâmicos, como esse de varejo de experiência. E o mais importante, está entregando uma performance histórica que supera consistentemente o principal benchmark. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão provocativa para o futuro, que vai além do próprio fundo. A entrada de um restaurante temático e principalmente de um inquilino corporativo num portfólio de varejo de rua sugere que as fronteiras de uso desses espaços estão mudando. Estão se tornando mais fluidas. Será que o futuro do varejo de rua vai ser um misto de comércio, serviços, entretenimento e até presença corporativa? A ideia de um ponto comercial pode estar evoluindo para um ponto de presença multifuncional. Fica a reflexão, né? Uma excelente provocação para encerrar. Gostaríamos muito de saber a sua opinião. Deixe nos comentários qual fundo imobiliário você gostaria que a gente analisasse no próximo problema. Agradecemos muito a sua companhia e até a próxima.